Oi, Karine. Olá, Giovanni, tudo bem? Olá, Tudo bem? Como é pessoal. que você tá? Tudo tranquilo? Gente, sejam todos bem-vindos. Eu sou Karine Araújo, eu sou psicanalista, né? E hoje a gente está nessa live aqui porque a gente vai bater um papo bem bacana com o Giovanni Balboa. Giovanni, que é estudante de Direito, né, Giovanni? Ele é atleta. Ele faz corridas ultramaratonas, corridas de longa distância por dias, né, Giovanni? Então, assim, hoje a gente vai falar de um tema muito relevante, muito importante no dia de hoje, né? Que é o controle emocional, né, Giovanni? Então, Giovanni, eu queria que você se apresentasse um pouquinho mais, falasse mais de você, Giovanni, dos seus projetos, de tudo aquilo que você está pensando em fazer, da sua agenda. Fala um pouquinho, pode ficar à vontade. Mais uma vez, obrigada, tá? Por topar participar dessa live com a gente aqui nesse bate-papo bem bacana. Primeiramente, bom dia, né, Karine? Para mim é uma honra estar participando aqui da sua live. A gente se conhece muito bem, você sabe de muitas coisas sobre mim e recebi esse convite justamente por causa disso, né? Você saber muito sobre o meu conteúdo. Novamente, para mim é uma grande honra estar participando aqui da sua live. Então, vou fazer meio que um resumo de início, né? Para que o pessoal possa entender um pouco mais por que a gente está abordando esse tema de controle emocional. Em 2022, eu decidi fazer uma ultramaratona, não ter experiência nenhuma, nem meia maratona, né, que são 21 quilômetros. Eu fiz uma proposta, montei uma proposta de fazer uma ultramaratona. Como não tinha noção de nada, eu me preparei de uma forma muito amadora. E hoje, com a experiência que eu tenho, eu percebo que se nesse meu início de ultramaratona eu tivesse procurado a ajuda médica, ajuda profissional, no caso de um psicólogo, psicanalista, até de um nutricionista, de um personal, muitas coisas não tinham acontecido comigo. Mas, em resumo, a parte que mais senti deficiência nessa minha corrida, que durou 4 dias e 13 horas, foi do meu psicológico. Eu procurei de uma forma muito amadora um pouco sobre informação sobre essa parte, né, esse conteúdo. Cheguei a conversar com uma pessoa ou outra, mas não procurei de fato uma ajuda psicológica. E hoje eu falo que a pessoa que todo mundo deveria procurar, né, fazer terapia e tudo mais. O que eu fiz? Eu decidi fazer essa corrida sem ajuda de ninguém, sem nenhuma orientação. O pouco que eu aprendi, o pouco que eu botei em prática, me fez chegar onde eu cheguei. Então, você imagina se eu tivesse uma ajuda de um profissional assim igual você, eu acho que, enfim, eu teria feito até mais. Eu teria ido a São Paulo correndo e voltado. Porque, realmente, a mente é o que faz o corpo funcionar, né? O que eu fiz, por exemplo, nessa minha corrida, foram 428 quilômetros. E eu pensei assim, se eu correr 428 quilômetros, assim, sem pensar em nada, vai chegar uma hora que a mente vai entrar em colapso e eu vou passar por problemas. E se a mente entrar em colapso, não existe corpo que sustente. O que eu fiz? Eu me ajudei. Eu pensei assim, eu vou fracionar essa corrida. Eu olhava um ponto muito longe, tipo assim, uma torre de transmissão. Aí eu olhava aquela torre a mais ou menos uns 30 quilômetros e pensava, o meu objetivo não é São Paulo, o meu objetivo é aquela torre. Então, eu gerei uns fragmentos assim da psicologia, né, que eu li, não é o suficiente, mas eu li, eu falei que essas coisas eu vou fracionar, essa coisa eu vou fracionar. Aí eu fazia essa corrida até o ponto que eu tinha estabelecido, que era uma torre de transmissão. Aí eu chegava ali com uma recompensa, eu comia 2 pacotes de amendoim, abananada, um gole d'água. Aí eu olhava muito longe, depois eu vi uma serra, uma montanha. Eu pensava, eu vou chegar naquela serra lá e novamente eu vou me ajudar. Aí eu comi esse pacote de amendoim, essa bananada, e foi assim que eu
que eu decidi fazer essa corrida, consegui fazer essa corrida, graças a essa ajuda psicológica que eu mesmo me presenteei, entendeu? Entendi. Giovanni, o que nós vamos falar hoje aqui é sobre controle emocional, né? É o que você vive diariamente, né, Giovanni? Então, assim, o que eu queria, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Giovanni, para você, o que é o controle emocional de fato? Sim. Então, como a palavra mesmo já diz, né? Controle emocional é você ter controle sobre as suas emoções. Uma coisa que eu coloco muito em prática quando eu me vejo numa situação que a minha razão tem que falar mais alto que a minha emoção, é uma palavra que eu aprendi. É razão versus emoção, sempre. Toda vez que você se colocar numa questão, por exemplo, uma discussão, tá percebendo que a pessoa quer discutir contigo. O motivo A ou B, C, não faz. Você tem que entender que dentro de você existe um juiz, que é você mesmo. Aí tem aquela. Vou falar de mim. Tem o Giovanni, que é um cara brigão, um cara que não tem controle, um cara que é muito à flor da pele. Tem o Giovanni, que é o Giovanni consciente, o Giovanni maduro. É o Giovanni que analisa o problema por um outro ângulo, que não enxerga daquele jeito ali. E se eu parar a escutar esse Giovanni, que é o primeiro, que vai agir pelo impulso, pela emoção, qualquer ofensa na rua, eu vou partir para briga, eu vou me descontrolar. Mas já tem o Giovanni que fala assim, não precisa disso, foi uma ofensa. Ofensa, coisas verbalizadas não podem te agredir, não te prejudica. Então, calma aí, Giovanni, tenha mais controle. O controle emocional, para mim, é basicamente isso. É uma conversa interna que você tem, você se vê como um juiz das suas emoções, deixando externalizar só aquilo que realmente vai valer a pena para você. Eu, nas corridas que eu faço muito isso comigo mesmo. Às vezes, eu sinto muita dor no meu joelho, sinto dor no pé e tudo mais. Aí eu paro e eu não sigo pelo impulso. Eu falo, pô, doeu, vou parar. Então, assim, calma, que dor é essa? É uma conversa que eu tenho comigo mesmo. Que dor é essa? É uma dor de incômodo. Essa dor que dá para poder avançar mais um pouco. Existe aquela dor que paralisa e aquela dor que só solta o sinal de alerta. A dor que paralisa, que eu já tive, foi uma fratura na minha canela, teve fratura por estresse. Essa dor paralisa, é uma dor absurda. Existe a dor que quando a minha unha está para soltar, a unha começa a bater no bico do tênis, que eu sinto a unha levantar, e eu penso, é só uma unha, posso perder essa unha, não tem problema, dá para continuar. Mas é uma conversa, para mim, controle emocional isso, é você ter uma Aquilo, conversa com você mesmo. é aquela coisa, né? Você está vivendo entre a razão e a emoção ali o tempo todo. Então, assim, você está com o seu corpo no processo de dor, você está sentindo muita dor. E quando você está com o mental equilibrado, você consegue estender, né? Você consegue aguentar, de fato, um pouco mais aquela dor do que se você não tivesse um controle emocional, sabe? Ou seu mental muito preparado para poder estar praticando aquilo, para estar vivendo aquilo, né? Então, eu acredito que seja mais ou menos isso, né? Que você está Sim, querendo não, dizer, né? é exatamente isso. Para mim, na verdade, para mim não, eu entendo que tudo que a gente faz passa por um processo, uma filtragem na nossa mente. Só que a grande maioria das pessoas age por impulso. Já eu não. Quando eu percebo que eu estou agindo por impulso, que talvez eu possa agir por impulso, eu volto ao meu controle mental, ao meu ponto de equilíbrio, e falo, não, calma aí. Se eu reagir dessa forma, o que eu vou tirar de bom disso daí? Se eu agir de tal forma, eu só vou tomar prejuízo. Eu vou arrumar uma briga, eu vou, de repente, entrar em uma coisa desnecessária. Eu entendo que todo mundo deveria estudar um pouco mais sobre controle emocional. Eu vou dar um exemplo sobre mim. Uma semana antes de eu fazer essa corrida Rio-São Paulo, eu pegava pizza ali na Tijuca, né, de moto. O rapaz desceu a rua, estava chovendo no domingo à noite, o rapaz estava descendo a rua de moto também, na contramão, eu não vi, a gente bateu de frente, eu caí, a moto dele caiu por cima de mim,
machucou muito a minha perna. E na hora que eu vi que machucou, o meu primeiro pensamento foi: acabou a corrida para mim. Não estou nem puxando muito pelo lado negativo, sendo pessimista, não. Só que meu Sim. primeiro pensamento foi: acabou a corrida para mim, eu ia semana que vem, não vou mais. Aí, novamente, parece que o Giovanni consciente, aquele Giovanni juiz, que não, não é assim, puxou a orelha e falou assim: opa, calma aí, vamos ver que primeiro isso daí. Sem desespero, volta o teu controle, calma aí, respira. Na semana seguinte eu consegui, passei a semana toda de repouso e fazendo fazendo curativo e tudo mais, eu consegui. Mas eu entendo que se você realmente parar e analisar o seu primeiro pensamento e tentar diferenciar razão e emoção, isso basicamente para mim é o controle emocional, para você controlar suas emoções. E isso, Karine, ao longo do tempo, você percebe, no início é muito difícil, tá? Principalmente se não tiver ajuda de um profissional assim, igual você, é muito difícil. Você se depara com a situação, de repente, uma briga de família, no trabalho, que for, e você parar e pensar assim: não, calma aí. Se o Giovanni consciente, o Giovanni da razão, estivesse de frente para mim aqui, qual conselho ele me daria? Ele ia falar: Giovanni, não, calma aí, não tem que você brigar, não tem que discutir. Sai como errado, mas sai em paz. Né? Para mim, o controle emocional, o presente do controle emocional não é você ter razão sobre as coisas, é você permanecer com paz, te confortar, e isso automaticamente tem uma saúde mental muito, muito forte, entendeu? Queria saber de você, Giovanni, qual foi o momento de maior pressão que você já enfrentou nessas corridas e como o seu controle emocional, né, ou até a falta dele, influenciou nos seus resultados? Vou falar uma coisa aqui que só um amigaço meu sabe. Né? Antes de eu fazer essa corrida, que foi a maior que eu fiz até hoje, vou fazer outras agora, né? Uma em pista especial vai ser até maior, mas um dia eu decidi correr da minha casa ali de Vista Alegre até Copacabana. E não estava preparado. E eu correndo, eu parei em Botafogo, não estava aguentando mais de dor. E eu parei e pensei: cara, eu vou parar aqui. Eu fiz poucas filmagens, poucas pessoas viram. Então dá para poder eu burlar isso aqui e voltar para casa de ônibus. Aí um amigo meu, amigaço, me ligou e falou assim: pô, Giovanni, tô vendo um negócio aqui teu, bacana. E, cara, você me inspira muito, cara. Pô, eu tava há um tempão sem correr, Bacana, fazendo atividade, bacana. e eu vi aqui um negócio teu, cara. Eu quero até te agradecer, tô com a minha esposa aqui na academia, falei que te conheço e tudo mais. Aí, na mesma hora, eu me alimentei de informações positivas, como se o Giovanni, conselheiro, chegasse e pensasse assim: cara, tá ficando de tempo. Vamos lá, cara. Exatamente. Continua. Vai mais devagar, mas vai, não para não. Aí eu comecei a chorar sozinho. Comecei a chorar, eu falei: cara, você acha que não, Karina, mas sempre tem pessoas te olhando. Sempre. Você pode Sim. botar um vídeo bobo. Eu vou te dar um exemplo, assim, meio que cortando esse assunto, mas vendando em outro. Se você postar um vídeo, fala só de mim, eu posto um vídeo, olho lá assim, 3 pessoas curtiram. Cara, só 3 pessoas viram. Aí você vai lá naquele conteúdo e vê, 3 pessoas curtiram, mas Muitas você vai ver pessoas. 200 pessoas Muita viram. gente. É. Dessas 200 pessoas As que pessoas viram, estão sempre. de repente você está influenciando uma pessoa ali, só que a pessoa está ali. Tá ali assim: pô, caraca, o que a Karine tá fazendo, cara, muito maneiro. Só não curtiu. Aí você indiretamente, ou diretamente você está influenciando a pessoa. Aí esse meu amigo me deu esse incentivo sem ele saber. Eu falei: cara, tem gente prestando atenção em mim. Eu estou motivando pessoas, então não vou parar aqui. Eu continuei com passos curtos, e depois que eu senti aquele gás, isso também serve para mim, o controle emocional, porque o controle emocional serve para você se controlar emocionalmente. Mas eu como atleta, eu entendo que o controle emocional serve para te dar pico. Entendeu? Aqueles picos assim, de você se alimentar de pico, de falar assim: Giovanni, vamos lá, cara, você é forte, você é valente, você consegue. Tem pessoas que estão te vendo, você tem que arrancar a admiração da sua filha, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe. Você quer que a sua mãe te olhe e fale assim: caraca, eu tenho orgulho do meu filho, da minha filha. Você quer que seu filho, a sua filha fale assim: caraca, olha como meu pai, minha mãe
as pessoas querem, eu quero que as pessoas comentem com a minha filha, com a minha digníssima, com a minha mãe, e falem assim, caraca, eu vi o Giovanni em tal lugar, pô, muito bacana isso que ele fez, o que ele faz. E na Sim. mesma hora eu entendi que o controle emocional serve para isso também. Você controlar a sua emoção. Mas não significa que você tem que ter plano. Você pode chegar assim, cara, preciso de pico de energia, preciso de uma automotivação. Aí eu me alimento de coisas que eu já passei no meu passado, né? Vou falar assim, que serve como pico. E eu peguei esse aditivo que esse amigo botou em mim, sem saber que ele estava me causando isso, e consegui completar o que eu queria completar, que era correr de Vista Alegre até Copacabana, entendeu? Sim. Muito legal. Assim, muitos atletas, eles sofrem, né, com esse tipo de ansiedade, ou numa Olimpíada, ou até na sua profissão, tá iniciando uma profissão, ou vai casar, enfim. As pessoas sofrem com crise de ansiedade o tempo todo. Então, assim, muitos atletas sofrem com isso, né? Você, Giovanni, eu queria saber de você que tipo de técnica ou rotina você utiliza para manter a calma, o foco, antes de iniciar alguma coisa, de entrar em ação ou colocar em prática alguma coisa. Sim. Então, Karine, eu tenho uma trilha de informações, modestamente falando assim, sobre o estoicismo. Eu aconselho todo mundo a estudar sobre o estoicismo. O estoicismo é uma teoria de Marco Aurélio, Epiteto, Sêneca. Pra ter noção, eu sei que você sabe disso, as pessoas que não sabem, Marco Aurélio eu posso dizer, foi o maior imperador que Roma já teve. Na verdade, também foi o maior imperador que já existiu. Porque ele passa uma informação muito interessante, que a maior e melhor arma que você tem está entre suas duas orelhas, que é a sua mente. Você consegue construir um império usando a sua mente, ao invés de usar uma espada, no caso, né? Fazendo essa comparação com Marco Aurélio. A primeira frase que eu escutei de Marco Aurélio, que me fez realmente me aprofundar sobre o assunto do estoicismo, é: cuide do jardim da sua mente. O pensamento que você rega cresce. E eu comecei a entender mais sobre o estoicismo a partir dessa frase. E todo dia de manhã, antes de sair para trabalhar, quando eu estou fazendo café, eu boto ali no outro celular que eu tenho frases estoicas e vou me alimentando disso. Ao decorrer do dia, ou então até em situações de trabalho, na rua, pegando ônibus, trem, que for, metrô, você se depara com situações que você pode encaixar uma coisa que você aprendeu de manhã, que principalmente, inicialmente, é porque é melhor horário para mim, para poder aprender esse, você acaba pegando pontos do estoicismo que tem 100% a ver com o emocional para mim, e encaixar em situações, de repente, de dilema ou de uma questão assim complicada de você resolver. Então, para mim, Karine, o estoicismo realmente mudou a minha forma de pensar, principalmente a minha forma de agir. Existem dois atletas que se aprofundaram muito sobre o estoicismo, que é o próprio Usain Bolt. Eu vi uma entrevista dele que ele falou que com 17 anos ele era taxado como um grandalhão que não poderia ser quem ele é hoje em dia. E o treinador dele chegou, entregou um panfletozinho em papel, ele foi e leu aquilo ali. E se você aprofundar mais sobre o assunto, e você vê quem é o Usain Bolt hoje em dia. Um dos maiores medalhistas olímpicos que já existiu, o recorde dele é quase insuperável. A gente tem vários exemplos, né, o Giovanni? A gente tem o exemplo também da Simone Biles, né? Ela participou, ela deixou de participar, né, de uma Olimpíada, né? Ela não estava preparada mentalmente, o corpo dela estava completamente preparado, porque ela se cobra muito, né? Ela cobra aquela perfeição nas Olimpíadas, em todas as Olimpíadas ela parece que tem que ser perfeita. Porque quando ela não consegue ser perfeita, ela se frustra, fica mal, mas não é só a questão de, tô frustrado, tô triste, não. Isso afetou ela de uma forma tão grande que ela precisou de uma ajuda, né, psicológica, de tratamento psicológico, e ela não foi para uma Olimpíada, que acho que foi a última ela foi, né, anterior a essa, né?
Isso. Então, assim, ela teve problemas psicológicos muito grandes e ela não conseguiu participar, mesmo todos nós sabemos, quem admira ela e quem treina ela, mesmo sabendo que o corpo dela em si é preparado para aquilo, mas o mental dela não estava acompanhando aquilo que ela estava fazendo. Então, assim, como é importante você estar alinhado, o seu corpo e a sua mente, né? Sim, a Simone, eu estava olhando uma vez um documentário sobre a vida dela, só pegando esse assunto um pouquinho aqui, ela realmente é uma atleta excepcional, mas ela passou por esse problema de saúde mental e foi definitivo para que ela abandonasse. Eu vi que ela chegou ao ponto de pensar em abandonar a profissão mesmo de atleta e querer viver uma vida normal. Só que é um absurdo você ter uma pessoa com esse potencial físico, perceber que a pessoa não vai mais exercer esse grande potencial físico porque a mente dela está ali, está deficiente. E nesse próprio documentário que eu vi, que ela buscou ajuda de um profissional da área da saúde mental, que fez com que ela mudar radicalmente. Tanto é que nas últimas Olimpíadas, ela era uma das favoritas e as pessoas não sabiam a fundo, a grande maioria não sabia a fundo, o que ela tinha passado e como ela tinha se recuperado. E um sinal, assim, cara, que para mim é até poético, ela se recuperou tão bem que ela não ficou em primeiro. Isso para uma pessoa que está passando por um problema psicológico seria o fim. Ela não, com toda a humildade dela, reverenciou a brasileira que chegou em primeiro, que conseguiu o primeiro lugar no pódio, fez com que ela reverenciasse. Isso aí significa para mim, Karine, que tipo assim, eu tô bem. Eu tô tão bem que, olha aqui, ó, não fiquei em primeiro, que é um dos sonhos, acho que preparam 4 anos para isso. Não fiquei em primeiro, mas estou aqui reverenciando toda a minha humildade. Ali eu consegui entender que, cara, isso aqui é uma máquina, cara. Como eu sei que você sabe, mas isso aqui é uma máquina que conduz o corpo. No meu exemplo, eu entendo assim, eu uso meu corpo para treinar minha mente. Eu não sou um cara forte, não sou um cara com corpo de fisiculturista, mas eu percebo que muitos fisiculturistas, assim, fazendo uma comparação, não tem o psicológico que eu tenho. Eu não sou o nível máximo da psicologia, do tratamento, mas eu entendo que o meu psicológico é diferencial. O meu diferencial não é a minha parte física, minha resistência física, minha resistência à dor. O meu diferencial, com toda a humildade falando, é o meu controle emocional, que eu nunca vou ser perfeito em relação a isso. Mas todo dia eu busco melhorar, sabendo que eu não vou chegar à perfeição, todo dia eu busco melhorar a minha parte psicológica, do controle emocional, porque eu sei que isso, para mim, no meu dia a dia, vai ser uma coisa assim que vai me levar a um outro nível. Eu sei que eu posso passar isso mais para frente. Para minha filha, para o meu enteado, para minha mãe, para meus irmãos, para a pessoa que está comigo, é um segredo, que realmente o controle emocional é a base de tudo. Não adianta. Você pode ser o atleta que for, mas voltando ao ponto da Simone, você pode ser o atleta que for, mas se você não tiver um emocional, um controle ali meio que alinhado com a sua parte física, qualquer coisa que acontecer contigo, a sua parte física vai te derrubar, entendeu? A Fabiane, né? Oi, Fabiane, obrigado pela participação. A Fabiane está aqui falando, nossa mente é o controle de tudo. Exatamente, Fabiane, a nossa mente é o controle de tudo. Porque quando o corpo falha, é a mente que entra em ação, né, Fabiane? Aí a gente está aqui também com a Carolina Lemos, que ela fez uma pergunta. Como atravessar esse ponto da mente? Então, deixa eu dar só um bom dia aqui pro Fabiano, que é o meu personal, tá me treinando aí. Fabiano, um cara excepcional, cara brabo demais. Mas É voltando ao assunto A Caroline Lemos que fez essa pergunta. Como atravessar esse ponto de mente, da mente? Então, Caroline, eu aprendi na base do sofrimento. Eu vi, então, um exemplo aqui, eu tô com eu estava, né, tô melhorando muito rápido até, de uma lesão, né, panturrilha. Até o Fabiano tá me ajudando a melhorar isso daí. Eu tive que buscar a ajuda de um profissional. Porque se eu tentar, sempre, toda a parte física quanto a parte psicológica, se eu tentar, não, vou tentar, eu sou forte, eu sou isso, aquilo, vai chegar uma hora que não vai aguentar, tanto a parte física quanto a parte psicológica. Então, em relação à parte psicológica,
Quando eu percebi que eu já estava ficando assim, meio, muito limitado em relação a alguns pontos, eu falei, cara, eu tenho que buscar ajuda. Porque tem coisas que não dependem só do Giovanni. O Giovanni que eu conheço. Eu tenho que buscar ajuda profissional. E comecei a ter que buscar tratamento. Né, para que eu não sou um cara que eu sempre achei que não, eu resolvo tudo sozinho. Eu procurei uma pessoa que pudesse me orientar psicologicamente, me trazer de novo ali, me alinhar. E graças a Deus, antes de eu procurar essa ajuda, Fabiane, o que eu fazia? Eu pesquisava muito sobre psicologia, sobre o próprio estoicismo, que me ajudou muito a entender como superar algumas questões, mas nada dispensa a ajuda de um profissional da área da psicologia. E realmente o profissional vai te analisar, vai te trazer ali o plano e vai te orientar. E futuramente você vai começar a colher os frutos disso. Então, para mim, o limite do que você era antes, do que você pode ser uma pessoa melhor, é buscar uma ajuda. Buscar uma ajuda, mas antes disso, você pode ir pesquisando sobre alguns assuntos, ver podcast que falam muito sobre a parte psicológica, mas nada vai dispensar a ajuda de um profissional. Eu queria corrigir aqui a Carolina. Ela comentou, ela corrigiu o nome dela, não é Caroline, Carolina, desculpa, Carolina Lemos. A Carolina Lemos, ela trabalhou comigo, né? E ela é uma pessoa, assim, bem bacana, né, de se conviver. Obrigada, Carolina, pela sua participação, tá? Giovanni, eu queria entrar numa outra... Queria fazer uma outra pergunta para você, né? Até que ponto você acha que a saúde mental impacta no desenvolvimento físico? Você já sentiu que o seu emocional travou o seu físico? De fato, o seu emocional travou o seu físico? Sim, sim, várias vezes, Karine. Várias vezes. É, eu entendo, Karine, sinceramente, que o controle emocional, não só para um atleta, mas para o ser humano, é fundamental, é primordial. E quase sempre, sinceramente, quase sempre, eu estou fazendo uma corrida longa, que eu já estou há muito tempo correndo, que eu vejo já assim, cara, ainda falta muito. Eu percebo que a conversa que eu estou tendo comigo mesmo não está me alimentando, não está me nutrindo da forma que eu preciso. Tem até um pensamento que diz assim, se você ingerisse seus pensamentos, em vez de fazer bem, ele ia te fazer mal. Então, quando eu estou passando por uma situação assim, muito complicada em relação à dor, eu percebo que ainda falta um dia de corrida ainda, e no mesmo momento me vem um pensamento, eu posso estar sendo pessimista, de falar assim, pô, você não vai conseguir, falta muita coisa. Aí vem o lance do controle emocional. Aí vem aquele juiz que fica bem aqui no meio e puxa a sardinha mais pro lado positivo. Fala assim, não, calma aí, Giovanni. Porque uma coisa que eu falo, Karine, eu sou o meu melhor amigo. Eu tenho amigos, conhecidos, mas todo mundo tem que entender uma coisa definitivamente. O seu melhor amigo é você. A pessoa que saiu do útero da tua mãe, que vai te conduzir até o dia da sua morte lá no caixão, é você. Não existe caixão beliche. Caixão é unitário. Então, toda vez que eu percebo que eu estou numa situação complicada, que falta ainda um dia de corrida, que me vem instantaneamente assim, um pensamento pessimista, o meu controle emocional entra em ação e fala assim, opa, calma aí, João, você treinou para isso, a sua cabeça está boa para isso, você está com água na tua mochila, tem sua bananada, tem amendoim, o que for, você foi treinado, então vamos lá, Giovanni. Agora aqui não é a emoção do desespero que está suado, está cansado, agora é a razão. E eu me Karine, é uma coisa assim, parece até uma coisa divina, posso até botar que seja. Eu me trago assim, num conforto, na respiração. Uma coisa que me ajuda também é realmente a respiração. Tem até uma técnica que eu aprendi, né, na tropa de elite do Exército Brasileiro, que é a Brigada Paraquedista, é a respiração, 4x4. Você inspira contando 4, segura contando 4, solta contando 4 e fica sem oxigênio, né, contando 4. E faz isso até você se acalmar. E eu faço isso sempre, mesmo correndo. Ou parando para poder tentar entender o que está acontecendo. Mas, enfim, para mim o diferencial é isso.
quando eu me deparo numa situação assim, tipo, num caos, eu penso assim, calma aí, Giovanni, volta. O Giovanni juiz, aquele filtro, Giovanni, calma aí, você treinou, você está preparado, você tem seu controle psicológico e você vai Exatamente. continuar, entendeu? A Valéria está aqui com uma pergunta também, Giovanni. Valéria é uma amiga minha. Obrigada, Valéria, pela sua participação, tá? Muito obrigada mesmo. A Valéria está aqui perguntando como ter disciplina para não desistir dos objetivos. Então, a disciplina, para mim, é o início de tudo. Eu costumo, Valéria, é, me, me, me implicar da seguinte forma, assim, me dar um start da seguinte forma. Eu penso assim, eu tenho que arrancar a admiração da minha filha, mesmo sabendo que se eu fizer uma coisa muito braba ou fizer uma coisa razoável, eu vou arrancar a admiração dela. Mas eu quero sempre me automotivar. E o que me automotiva? Eu botar um objetivo e vou alcançar ele. Por exemplo, eu vou fazer uma corrida, a minha primeira agora desse ano, vai ser uma corrida na Igreja da Penha. Eu vou correr por um longo período com o intuito de arrecadação de alimentos não perecível. E como é que eu faço para ter disciplina? O telefone desperta 4 horas da manhã. Isso é instantâneo. Eu falo, caramba, 4 horas, eu posso botar para despertar daqui a 5 minutos. Só que eu lembro, na mesma hora, que, não me entendo mal, eu tenho que arrancar a admiração de pessoas importantes da minha vida. Eu dou um pulo da cama e boto o telefone até um pouco longe de mim, para que eu não precise ter ali aquela mecânica de desligar. Eu vou até um pouco afastado, porque 4 horas o telefone desperta. 4 horas,1, eu já estou pulando da cama, porque automaticamente eu entendo que eu tenho que arrancar as minhas pessoas que eu amo. Eu quero que as pessoas que me amam pensem assim, cara, o Giovanni me dá orgulho. Então, eu levo a minha disciplina da seguinte forma, Valéria. Eu tenho que arrancar a admiração das pessoas que eu amo. Se eu for, por exemplo, um cara obeso, nada contra. Se eu for um cara obeso, eu quero perder peso para poder, para minha esposa, ou marido, o que for, ou namorado, namorada, me olha de uma forma diferente, eu tenho que agressivamente botar disciplina na minha vida. Mudar drasticamente. De uma forma consciente, é claro. Mas fica assim, não, eu vou perder 13, 15 quilos, vou perder 15 quilos. Eu quero que meu namorado, minha namorada, me olhe quando estiver de biquíni na praia, ou de sunga de praia, na praia, e vai falar assim, caramba, a pessoa que está comigo melhorou. Eu acho que É, é, é isso, é você querer arrancar. Eu quero assim, cara, eu reajo dessa forma. A disciplina para mim nada mais é do que isso. Eu quero arrancar a admiração das pessoas que eu amo. Foi meu primeiro exemplo, foi eu saltar de paraquedas. Eu queria que meus pais, meus irmãos, meus amigos fossem na minha formatura e ver saltar de paraquedas. Eu tinha medo de comprar no não, tem medo, cara, tem que constar no avião. A 1.200 pés de altura, você com um paraquedas principal ou reserva. Eu só falei, cara, eu vou saltar de paraquedas. Aí a minha disciplina me levou a esse ponto. Eu falei assim, cara, eu quero arrancar de dentro das pessoas que eu amo. Então eu vou saltar de paraquedas. E a disciplina me arrasta desse período da minha formação paraquedista aos dias de hoje assim. Giovanni, hoje, na sua vida, de tudo aquilo que você já fez, tudo aquilo que você pretende fazer, o que mais te motiva para você continuar fazendo tudo aquilo que você faz? O que mais, dentro de você, o que mais te dá gás, energia, força, para que você continue fazendo tudo aquilo que você está fazendo? Karina, o que me dá mais energia, que me faz pular da cama às 4 da manhã e dormir praticamente 11 e pouca da noite, depois de um dia muito cansativo de trabalho e estudo, são as pessoas que eu amo. Eu faço tudo isso para as pessoas que eu amo. Eu faço isso pela minha companheira, pela minha namorada, eu faço isso pela minha filha, pela minha mãe. O que me motiva a todo dia ser uma pessoa melhor, não uma pessoa perfeita, mas ser uma pessoa melhor, é exatamente isso. É eu fazer com que essas pessoas, mesmo sabendo que o que eu já sou já é o suficiente, mas eu tenho essa autocobrança de querer sempre ser melhor, não perfeito, mas melhor, é isso. Eu chegar e eu botei na minha cabeça que eu quero ser uma pessoa extraordinária, uma pessoa excepcional, não perfeita, mas excepcional.
porque eu quero que as pessoas que eu amo me olhem e falem assim, Giovanni, você me dá orgulho. Pode ser o que for, Karine, não precisa ser exatamente o Giovanni, mas a pessoa que está buscando prestar um concurso público, tá? Corre municipal, para PRF, a pessoa pensa assim, cara, eu quero que meu pai ou minha mãe, ou uma pessoa, desculpa a minha grosseria de falar o que eu vou falar agora, mas a pessoa que falou que não ia ser nada nem ninguém, vai ficar sabendo que eu me formei como policial rodoviário federal, e a pessoa vai ver minhas fotos lá, eu formado na minha formatura lá, dizendo, pô, fulano passou na prova da Polícia Rodoviária Federal, ou a pessoa se formou em psicologia, que é uma área que eu admiro muito, e a pessoa que te admira, a pessoa que te critica, ela está ali te vendo, caramba, tu não conseguiu. Então, o que me motiva, que faz pular da cama todas as 4 horas da manhã, eu quero exatamente isso. É fazer com que as pessoas que eu amo, que as pessoas que me amam, me olhem e falem assim, pô, Giovanni falou que ia conseguir chegar em tal ponto e ele conseguiu. Graças a Deus é isso que eu penso. E tem me levado aonde eu quero sempre chegar. Eu estou aqui com mais uma pergunta da Fabiana. Fabiana, muito obrigada, tá? A Fabiana, ela colocou assim: eu estou passando por um momento difícil na minha vida, um luto, e estou querendo voltar a fazer exercícios físicos, meu corpo pede, mas a minha mente está travada. Como agir nesse momento? Situação difícil, né? Um luto, uma perda. É muito difícil, até meio assim, complicado de falar, mas existe sim uma questão que a gente pode levantar nesse ponto. Vamos lá, Karine. Você, por exemplo, vou botar você como exemplo que eu estou projetando aqui. Eu tenho certeza que você é uma excelente pessoa para dar conselho. Vou te dar um exemplo. No seu trabalho, você tem uma questão de um rapaz que sempre está implicando contigo com a situação. E você não sabe o que fazer. Você entra em depressão, você chora, você sofre. Mas se fosse a sua amiga que estivesse passando por essa situação com esse rapaz, você ia chegar para essa sua amiga e aconselhar. Ia falar, pô, fulana, faz o seguinte, resolve dessa tal forma aqui, faz isso. Eu tenho certeza que é um conselho impecável. Mas quando é para você, você não consegue se aconselhar. Então, Fabiano, o que eu faço numa situação assim complicada, uma situação de luto que eu já passei também, que eu tive que levantar a cabeça e prosseguir, é eu escutar o conselho da pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesmo. Eu olho para mim, eu converso comigo mesmo e falo, calma aí, Giovanni, olha só, eu tenho que voltar, no caso da Fabiana, né, eu tenho que voltar a fazer atividade física, que é bom para a minha saúde. Então, vamos lá. É um luto, realmente, um problema muito sério, muito chato de resolver, mas você tem que continuar, vamos continuar. Porque existem outras pessoas também que estão te olhando, que estão te ajudando, que dependem de você. Então, Karine, quando você bota no seu subconsciente, você agregar isso no seu subconsciente, que existem pessoas que dependem de você, um problema chato como esse aí, você consegue administrar e dominar de uma forma melhor. Então, para a pessoa que pensa em fazer, não só voltar a fazer atividade física, ou dar continuidade à vida, estudar, o que for, é pensar assim, o que é a pessoa mais importante da minha vida, a pessoa que eu posso receber os melhores conselhos da minha vida, pode me orientar em relação a isso. Porque uma coisa que eu aprendi, Karine, naqueles momentos que você estava lá no quarto, chorando, sofrendo, ou tomando banho, ou vindo para casa, chorando, porque você passou por um problema conjugal, problema de família, que for, a pessoa que estava ali contigo era você mesmo. A pessoa que te fez você sair, ou então dar o pontapé para você sair dessa situação, procurar uma ajuda, foi você, que você falou assim, opa, calma aí, eu tenho uma situação muito complicada, então eu vou procurar ajuda. Mas sempre foi você. A sua melhor amiga, o seu melhor amigo, pro resto da sua vida, vai ser você. Aquela coisa aquela coisa que a gente estava falando antes. Desculpa te cortar, Giovanni. É aquela coisa que a gente estava falando antes, né? O que motiva você? Primeiramente tem que ser você mesmo, o seu bem-estar. Você quer estar bem. E você quer estar bem para quem? Quero estar bem para um filho,
Eu quero estar bem para minha mãe, eu quero estar bem para o meu ambiente de trabalho, eu quero ser uma pessoa boa de que as pessoas possam conviver, eu quero sentir que eu agrego na vida das pessoas, não que isso seja algo que você tenha que fazer, não, mas que você se sinta assim, que você se sinta assim para todas as pessoas que você convive. O mínimo que você puder dar é você se cuidar para qualquer pessoa que precisar de você, você ter saúde mental para cuidar dessa pessoa, né? Eu estou aqui, Giovanni, o Fabiano, personal trainer, ele fez uma pergunta aqui. Ele colocou assim: Karine, eu pretendo fazer uma futura ultra. Já busquei pesquisar como é a mente de ultra. Em uma situação de extrema dificuldade, exemplo, correr à noite, como eu posso trabalhar? Aí ele colocou aqui embaixo, as ferramentas mentais para que eu possa conseguir fazer isso. Ele botou exemplo, diálogo interno, hiperfoco, entre outras coisas. Ele disse o que ele pode fazer para que ele consiga fazer isso. Pode responder. Então, eu acho que o que de fato, né, a pessoa primeiramente vai conseguir fazer alguma coisa é como você falou, aquele diálogo interno, né? Não é aquela pressão externa que as pessoas te cobram. Eu acho que aquele diálogo interno, primeiramente, eu me conheço, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. Né? Eu treinei para fazer aquilo. Se eu treinei para fazer aquilo, eu vou conseguir fazer aquilo. Pode acontecer muitas coisas erradas, pode ter muitos problemas no caminho, como na vida de todo mundo tem. Mas eu acho que diante das situações, você se preparou para que aquilo pudesse acontecer. Então, assim, é aquele diálogo interno, como você estava falando agora, é aquela conversa interna, é o que te motiva. Eu treinei para isso, eu estou preparada para isso. É você conversar contigo diariamente, em cada minuto, em cada segundo, dentro do banheiro, ou assistindo filme, ou conversando com alguém. É você dentro de você, a sua mente trabalhando, e isso é uma ferramenta, né? Quando você mesmo consegue se motivar e acreditar que você consegue, que aquele treinamento ou qualquer coisa que você fez para que aquilo acontecesse, você sabe que você está preparado. Então, assim, o que der errado é porque não era para ter acontecido naquele momento. Faltou alguma coisa para ser ajustado. Então, assim, o que faltou para ser ajustado, você vai aprender com aquilo. Eu acho que você não precisa cair em depressão, ou você precisa se cobrar ao extremo de uma coisa que você está fazendo pela primeira vez. Eu estou fazendo aquilo pela primeira vez, eu treinei, ok. Todo mundo se prepara para fazer uma coisa pela primeira vez. Mas também não se cobrar o 100%, porque quando você se cobra o 100%, a mente fica tão perturbada que ela bloqueia. Então, assim, é você pensar consigo, nossa, se der alguma coisa, é um aprendizado. E bola para frente. Exatamente, exatamente isso. Exatamente. Eu admiro muitas pessoas que pensam assim, porque você realmente tem que tentar o seu máximo. Mas chega uma hora que realmente o corpo chega ao seu limite. Mas você falou, o próprio processo da Simone, né? E ela percebeu que ela não ficou em primeiro lugar e ela reverenciou a brasileira, tendo aquele controle de, não, o meu limite foi esse aqui, ela foi melhor do que eu. Mas em relação ao que o Fabiano tá falando também, e também um pouco sobre o que você falou, Karine, a conversa interna realmente é uma ferramenta que você tem, que você não tem que poetizar, no nosso caso aqui, mas só falar. Tem pessoas que ouviu o que você falou, o cara é muito legal, poxa, Karine deu uma dica muito bacana, deu um conceito bacana, mas não bota em prática. Se a pessoa realmente escutar o que você falou, o que eu estou falando aqui, e colocar em prática, não só poetizar, ou então pegar um corte nosso aqui e botar no feed uns stories assim, olha que legal. Mas a pessoa exerce aquilo, a pessoa coloca isso em prática. Então, viver, né? É aquela coisa, né, Giovanni? Se eu vejo que eu tenho alguma dificuldade, o que está me travando? O que está me bloqueando? O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Oi, é você que vai sentir depois o baque de ter dado certo ou não. É você que vai tomar proveito daquilo, você vai aprender, primeiramente. Em primeiro lugar, você vai aprender o que não deu certo, o que não deu errado. Ok, não deu certo dessa vez, mas de uma próxima vai ter tudo, vai dar certo. Por que a gente tem que pensar assim? Porque talvez a gente acha que esteja preparado, mas na parte física somente.
O seu mental ele não estava preparado para receber aquela vitória, ou aquela promoção, ou aquele, passei no concurso público. Às vezes você acha que você está preparado, mas o seu mental não está. E o seu mental tem que casar com o seu corpo. Ele tem que casar, por quê? Porque com tudo isso, Giovanni, vem as patologias, né? Vem os problemas físicos, vem a depressão, a síndrome do pânico e tudo aquilo que a gente já conhece. Então, assim, o corpo, ele começa a gritar. Ele não fala, ele grita. Então, quando ele começa a gritar, é sinal de que alguma coisa está errado. Então, assim, você não precisa ultrapassar. Aquele momento, ele tem que ser seu, mas você não pode pisar em 5, 6, 10 degraus ao mesmo tempo da escada. Você tem que ir no processo. É um passo aqui, outro passo ali, um degrau aqui, outro degrau ali. Se você pisar em 5 degraus, você vai cair, vai voltar, e é isso que acontece com a gente. A gente quer ser perfeito, a gente quer começar de primeira mão sendo perfeito naquilo. E isso não acontece, porque de alguma coisa ali você vai aprender, você vai tirar uma lição de alguma coisa que deu errado. Então, assim, é muito importante que as pessoas não atravessem as coisas assim, não saia... como a parte do degrau que eu falei, não saia ultrapassando as coisas. Cada coisa tem o seu momento, e para você entrar numa depressão, ou você ter algum problema de saúde, é de uma hora para outra. Às vezes você está bem num dia, você não acorda bem no outro dia. O seu mental, quando você dorme com algum problema, você acorda mal, porque você dormiu com aquele problema. Então, assim, a gente tem que trabalhar isso diariamente. Não é fácil? Não é fácil. O que a gente está conversando aqui é uma coisa que não é de uma hora para outra. É algo que tem que ser desenvolvido com o tempo, com o processo, com ajuda. Então, assim, é muito bacana esse tema, né? Hoje em dia as pessoas estão sofrendo muito com isso, né, Giovanni? Então, assim, eu queria fechar, né, essa nossa live com uma pergunta, né? E queria que você falasse um pouco para as pessoas, que você pudesse passar para as pessoas, para quem está assistindo, né, e sonha fazer o que você faz, em ser atleta, e fazer uma outra maratona como você, ou até fazer alguma coisa simples, né? Porque as coisas nunca são simples quando é um desafio para a gente, né? Quando é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, para essas pessoas que estão nos assistindo agora, passa uma mensagem assim, para essa pessoa ter um controle emocional. Qual o melhor conselho que você deixaria assim para essas pessoas que estão nos assistindo sobre o controle emocional, ter controle emocional, né? Sim. Para mim, Karine, o início do controle emocional é você entender que as coisas que chegam até você precisam passar por um filtro. E esse filtro é você. Não adianta. Você nunca pode... Isso aqui que eu falei. É razão versus emoção. A razão é o seu lado consciente, é o seu lado maduro. A emoção, você age por impulso. Então, toda vez que você se deparar com uma questão, pode ser a questão que for, no trabalho, na rua, no relacionamento, você tenta pegar isso e, de uma forma muito cirúrgica, trazer para você e tentar destrinchar e resolver isso. Isso realmente vale a pena eu me aprofundar nisso? Essa pessoa ou essa questão merece a minha atenção agora? E só de você parar e pensar, eu estou analisando o que eu estou passando, isso aí já prova que você está passando por um processo de controle emocional. Porque agir pelo impulso é falta de controle emocional. Você pegar a questão e tentar resolver pensando, acalmando, é como se fosse um jogador de futebol, que toda bola que vem na direção dele sai chutando, chutando, chutando. E veja um jogador que a bola vem para ele, mata no peito, pisa na bola, analisa o jogo. O controle emocional é basicamente isso. Você pisar na bola, olhar e entender o jogo para saber para que você vai tocar a bola. Você vai passar a bola para frente. Então, para mim, Karine, em resumo, o controle emocional é exatamente isso. É um filtro que todo mundo tem, aquele justamente no meio, que vai definir. Isso é minha razão ou minha emoção que está falando. É isso aí que eu tenho que falar. Exatamente. Giovanni, eu queria agradecer a sua participação, tá? Queria agradecer por esse bate-papo tão bacana, né? Que o controle emocional. E é isso. Hoje em dia as pessoas elas precisam buscar ajudas, né? Se necessário. E eu espero que essa conversa, esse bate-papo tenha tocado
nas pessoas, né, que necessitam, até aquelas pessoas que se encontram bem mentalmente, mas que possam estar aconselhando outras pessoas a procurar ajuda também, que isso é muito importante. E eu queria mais uma vez te agradecer, tá, Giovanni, pela Eu que sua agradeço. participação. No meu Obrigada. coração. Obrigada, Tchau, Giovanni. Gente, beijo. muito obrigada pela participação de todos, pelas perguntas, tá? E a gente fica por aqui. Até a próxima. Só um pontinho, Karine, que eu queria falar com vocês, que não tem Sim, claro. sim, sim. Dia 17, né, vai ter um podcast seu aqui. Sim. Eu estava vendo ali que vai ter, e assim, parabéns, tá, pelo seu trabalho Obrigada. como Obrigada. psicanalista. Essa nova empreitada também aqui nas redes Sim. sociais. Eu admiro muito, você sabe disso. Sim. Então é isso. Parabéns pelo seu trabalho e até a Obrigada. próxima, né, com o podcast com a Michelle Scher. É Então, isso. muito parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada a tchau. todos, gente. Um bom dia para vocês. Bom dia.